agora não gravou nada. Ok. É o canal Cruzeiro Campeão no Mineirão. É você que é o meu telespectador assíduo. Então, nós estamos com o Cruzeiro Campeão no Mineirão. Semana passada nós não tivemos o Cruzeiro Campeão no Mineirão por causa da concentração que teve no Independência, que eu havia falado para vocês, que eu ia lá e tal, e nós fomos lá, e então teve uma benção maravilhosa, né, para nós. Eu falei que eu ia lá agradecer a Deus por ter nos dado o Campeonato Mineiro. E agora nós estamos agora na briga para quê? Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, como eu estava dizendo, o Cruzeiro, ele não ganhou a primeira do Campeonato Brasileiro, mas ganhou a primeira, né, da Libertadores. E o Cruzeiro vai jogar com o Boca Juniors, né? O próximo jogo vai ser da Libertadores, vai ser com o Boca Juniors. E vou dizer para vocês o que precisa. Estavam falando, não, vai melhorar e tal. O Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense e tal, ficou bom e paz. O problema, a primeira partida ganhou, mas acontece que perdeu para o São Paulo de 4, né? E aí, como fica? E ficaram, não, agora entrou o Arthur Jorge e tal, vai ficar bom. Não é bem assim as coisas. Se não vê o que está acontecendo no plantel do Cruzeiro, então não tem êxito. Já começou a aparecer. Eu disse que tinha uma CAN. Então, nós vamos fazer uma retrospectiva do passado. Vamos fazer uma retrospectiva do passado. Gabigol, Leonardo Jardim. E agora, teve outro lá que arrumou problema, né? Que não pôde nem jogar, né? Nem jogar contra o São Paulo e nem jogar também na Libertadores, porque já foi, né, desligado. Ele não vai jogar mais. Por quê? Gente, como eu disse para vocês anteriormente, nos meus vídeos eu falei que uma ovelha doente no rebanho, ela mata todas as ovelhas. Então, que tinha o quê? De tirar esta ovelha doente. Então, aos poucos, Deus está mostrando as ovelhas doentes. Quem está arrumando problemas que não deixa, sabe, o Cruzeiro seguir em frente. Porque quando a gente pensa que vai, aparece o quê? Um Acan para fazer besteira. Bom, se vocês tivessem assistido meus vídeos anteriores, eu vou explicar quem que é o Acan. O Acan era um sujeito, certo, que fazia injustiça contra os hebreus. O Acan, ele foi amaldiçoado por Deus, e por causa dessa maldição que ele trouxe aos hebreus, os hebreus perderam para o reino de Ai, a guerra. Porque, como eu disse, o reino de Ai era uma cidade pequena, menor do que o estado de Sergipe, e perdeu. Por quê? Porque ele havia o quê? Usurpado uma capa de ouro, uma corrente de ouro e uma placa de ouro escondido na tenda dele. E aí os hebreus perderam para o reino de Ai. Os hebreus, um exército superior que tinha atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos, que tinha atravessado o Rio Jordão, que tinha derrubado as muralhas de Jericó,
Então, estava dependendo que ganhar esta guerra para entrar dentro de Canaã e tomar posse. Mas o que aconteceu? Por causa do Acã, não conseguiram. Quando eles viram, então, Josué, que era o líder na época, falou: por que aconteceu isso, Deus? E Deus pegou e falou que tinha que tirar o Acã. Então, este Acã, ele foi tirado, ele e a família dele, tudo que existia, foi colocado numa praça, apedrejado e colocado fogo. E aí, os hebreus ganharam a batalha. Então, é o que eu estou falando. Quando tem um Acã, não tem êxito. Mas você está falando de Bíblia, está falando de história. Em vez de você estar falando de futebol, meu amigo, eu estou falando, não é de Bíblia, não de história. Eu estou contando o que aconteceu para vocês entender o que é que eu estou dizendo. Não adianta eu falar Acã, não adianta eu falar Josiscã, que vocês não entendem, não vão entender nada, não sabem. Então, tem que contar a história para vocês ficarem entendendo, saber entender o que eu estou querendo passar. O que é o Acã? O Acã é aquela pessoa injusta, aquela pessoa que faz injustiça, aquela pessoa, sabe? Aquela que vive fazendo coisa errada, cometendo coisa errada. De repente, meu amigo, dentro da sua empresa você tem um Acã e você nem sabe. Assim como no Cruzeiro tem uma pancada de Acã que ainda não foram descobertos. Você entende? Que não deixa o time ir para frente. Quando a gente pensa que vai, não vai. Por quê? Porque tem injustiça, tem coisa errada. E isto, sabe, não está agradando. Então, como diz, olha, eu vou dizer, igual eu falei, que se o Pedrinho tivesse pego a delegação do Cruzeiro e fosse lá naquele evento, pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão. Ah, mas ele não está em pecado. Não está em pecado. Não está, não. Mas acontece que ele rejeitou a benção que Deus mandou. Deus mandou uma benção para ele, o que ele fez? Ele desprezou e jogou no bueiro. Olha, como eu falei, antes de ir fazer essa concentração no Dependência, o Mineirão foi procurado para essa concentração ter no Mineirão. E aí não cederam o estádio por causa de que é? Para não atrapalhar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha parte lá e tal, você entendeu? Alugava o estádio lá, ou aluga, eu não sei como que é. Então, agora, o que acontece? O América cedeu, e eu disse, e vou repetir aqui, eu falei que depois daquele evento, como que vai ser o América? Igual aconteceu com o Cruzeiro nos anos 90, quando o Mineirão foi cedido para o Cruzeiro. Para este evento, nós fizemos até uma partida com o Cruzeiro. A gente tinha um time chamado Universal Futebol Clube. Era em São Paulo e aqui em Minas. E nós jogamos lá no Mineirão contra o Cruzeiro. E teve concentração, essa concentração que teve lá no Independência. Você que foi na concentração, você viu a maravilha que é, como Deus abençoou. Então, esta mesma concentração teve anos atrás. Então, minha gente, eu estava vendo, sabe como que o Cruzeiro tem história. Eu estava vendo hoje a história de Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, o passe dele, quando ele foi ser jogador do Barcelona, ele teve um passe que custava o dinheiro de um time de futebol.
E ele é o cara que fazia história, ele fez história no Cruzeiro, ele é história no Cruzeiro. Ele era um ótimo centroavante, ele pegava a bola e ninguém pegava, ninguém conseguia. Ele driblava todo mundo, ia e marcava gol, certo? Ele foi, sabe, ele foi chamado de Ronaldo o Fenômeno, porque apelidaram ele de Ronaldo o Fenômeno, que ninguém nunca viu uma coisa daquela. E ele foi, sabe, praticamente adolescente, para a Europa, para jogar nesses times. E jogou e fez a diferença. Então, Ronaldo tem história no Cruzeiro, assim como Tostão, assim como Dirceu Lopes, assim como Evaldo, assim como Raul. Todos eles têm história no Cruzeiro, certo? Então, a gente fica triste, sabe, de ver o que está acontecendo com o Cruzeiro da agora, com o Cruzeiro de antigamente, certo? Quando falava que o Cruzeiro ia jogar, os times adversários já tinha, sabe? Já tinha aquele receio, aquele medo, falavam, nós vamos perder. E perdiam, porque a gente tinha uma delegação ótima, era todo mundo reunido, ganhava pouco, certo? Mas tinha amor à camisa. Hoje ganham muito e não tem amor à camisa, não tem amor a nada, você entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Olha, eu estava vendo alguém dizer que sai daqui, deixa a família, certo? Arrisca a vida na estrada, igual quantos ônibus foram lá para São Paulo para ver o Cruzeiro jogar com São Paulo, chega lá, o Cruzeiro perde de 4, né? Perde de 4. A vergonha no Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui, sabe, reclamando disso. Eu quero ver até onde vai chegar isso aí, certo? Porque o Cruzeiro está lá na lanterna, lá, ó, certo? Está lá na lanterna. Vamos ver. Eu acho que Campeonato Brasileiro não tem mais como, não. Agora vai ter que focar no quê? Na Copa Brasil e na Libertadores. Vai ter que focar ali. Então, minha gente, eu vou falar para vocês, sabe? O que a gente precisa. O que a gente precisa é mostrar, sabe? É mostrar a raça que o Cruzeiro tem. Você entendeu? Mostrar que o Cruzeiro é o time de história. Então, este canal Cruzeiro Campeão no Mineirão vai trazer gente para contar a história do Cruzeiro. Coisas que vocês nem sabem, certo? Que aconteceu. Pode acreditar. Quem disse para vocês é MC Maneiro BH. Então, minha gente, igual eu estou falando para vocês, o Cruzeiro é um time, sabe, de tríplice coroa, um time, sabe, muito, sabe, conhecido praticamente no Brasil inteiro como o melhor de Minas. Então, esta vergonha tem que acabar. Eu estou dizendo para vocês, essa vergonha vai ter que acabar, que eu não sei aonde isto vai parar. E por esta razão, eu agradeço a você, meu torcedor, meu telespectador e meu seguidor do meu canal. Você que segue o meu canal Cruzeiro Campeão no Mineirão. E você, meu seguidor da rede social, eu agradeço a você e peço a Deus que abençoe você neste momento. E também agradeço a Casa do Podcast por me dar esta oportunidade para falar de Cruzeiro, de Cruzeiro campeão no Mineirão. Graças a Deus, Cruzeiro é campeão no Mineirão. Então,
vocês podem aguardar que eu vou trazer gente para falar sobre o Cruzeiro, de coisas antigas, muito antigas, certo? E por esta razão, eu agradeço a Casa do Podcast por esta oportunidade e a você, meu telespectador e meu seguidor, porque já é hora de dizer tchau!